crimes e sensacionais aventuras na selva amazônica. Um homem que não se sabe se é brasileiro, alemão ou índio peruano desafia a polícia internacional. É acusado de muitos assassinatos, no Brasil e no exterior, e tem um nome muito estranho: Tatum Canara. Ele diz que tem a chave do mistério de uma cidade perdida na floresta, cheia de tesouros. A reportagem do Fantástico entrevistou o incrível Tatum Canara. Veja. Toda essa história de mistério, aventura e crime começou nos mais distantes e desconhecidos lugares da região norte da selva amazônica há mais de 10 anos. Em janeiro de 1980, desaparecia o primeiro estrangeiro, um americano que veio ao Brasil em busca de uma cidade perdida no meio da selva. Uma cidade que, diz a lenda, está cheia de tesouros valiosíssimos. Somente um homem se orgulha de saber onde fica essa incrível cidade: Tatum Canara. Dono de tão precioso segredo, Tatum Canara passou a ser, para muita gente na floresta e principalmente para os turistas estrangeiros, um homem importante, respeitado e procurado para viagens de muita emoção. A fama de Tatum Canara no exterior aumentou a partir de 1976, depois que o jornalista alemão Karl Brugger escreveu um livro contando as fantásticas histórias que ouviu de Tatunka. Depois disso, na Europa e nos Estados Unidos, a lenda da cidade desaparecida na selva amazônica passou a ser o sonho de muitos aventureiros e caçadores de tesouros. Todos queriam conhecer e explorar os caminhos desconhecidos, enigmáticos e ricos da cidade. Até o pesquisador francês Jacques Cousteau viajou com Tatum Canara, mas não conseguiu encontrar nada. O principal ponto de partida para se conhecer a cidade perdida é a cidadezinha de Barcelos, no interior da Amazônia. E só quem sabe o caminho, claro, é Tatunka. Ele dá apenas uma pequena pista. A cidade perdida estaria nesta região de cachoeiras e montanhas quase inacessíveis. Para se chegar lá, segundo Tatunka, é preciso subir o rio Aracá. Ou então, pegar o Rio Negro e depois seguir pelo rio Padauari. Tatum Canara enfeitiça ainda mais a mente das pessoas e diz que é descendente de um povo antigo que viveu por aqui e que passou para ele todos os mistérios da cidade perdida, com seus túneis e ruas de ouro e paredes de esmeraldas. Tatunka diz mais: os antepassados dele tiveram contato com seres extraterrestres, sofreram a invasão dos nazistas nos anos 30 e até ajudaram a construir a cidade histórica de Machu Picchu, no Peru. Para os moradores da cidade de Barcelos, o próprio Tatum Canara é um grande enigma e pouca gente gosta de falar dele. Muitos só dizem que ele é o maior guia turístico da Amazônia, mas só conhecem suas aventuras através de vídeos como este, gravado por um turista americano, que Tatunka exibe com certa dose de mistério para aumentar sua fama. Ele chega aqui em Barcelos, ele passa uns 3 ou 4 dias e já vai embora de novo. Ele só vai pela cabeceira desse rio. Nos começos aqui ele teve meio ruim com muitos, depois endireitou. Se dá bem com as pessoas? Se dá, mas ele é todo tempo assim brutal, porque ele é estrangeiro. Né? Tatunka garante que é brasileiro, filho de um chefe indígena e uma freira alemã, nascido na fronteira com o Peru. Tem todos os documentos brasileiros, só não tem certidão de nascimento. Mas a justiça alemã tem prova de que ele é alemão. Se chama, na verdade, Hans Richard Gunther Hauck, e que chegou ao Brasil em dezembro de 1968, num cargueiro alemão. Em 22 anos de Brasil, segundo a imprensa e a justiça da Alemanha, Tatunka construiu para ele mesmo uma imagem de sertanista e de aventureiro misterioso. Eu também vim a Barcelos para conhecer Tatum Canara, o lendário sertanista e guia turístico da Amazônia. Ele mora aqui com a mulher e os filhos desde 79. Ninguém na família fala sobre ele. A mulher Anita recebe a equipe de reportagem do Fantástico, mas se nega a falar sobre os estrangeiros desaparecidos e o marido. A filha mais velha, Angelique, de 14 anos, sai de bicicleta para não falar sobre o pai. A única chance é tentar os barqueiros do porto de Manaus, uma viagem de barco saindo daqui de Barcelos, que dura um dia e uma noite. Mas os barqueiros também não falam nada. As pessoas se calam porque não estão querendo qualquer tipo de envolvimento com os crimes de que Tatum Canara é acusado na Justiça do Brasil, da Alemanha e dos Estados Unidos. O primeiro desses crimes foi em 1980, o desaparecimento do turista americano John Reed, perto de uma cachoeira no rio Padauari.
Em 1984, um suíço, Herbert Wanner, que Tatum Canara tinha levado para conhecer a cidade perdida, também sumiu. Em 87 foi a vez da sueca Christine Reuser, que desapareceu em Manaus, segundo a justiça, depois de uma briga com Tatunca. Além dessas 3 vítimas, Tatum Canara também é acusado como principal suspeito do assassinato do jornalista alemão Karl Brugger, em Ipanema, no Rio de Janeiro, em 1984. Foi exatamente Brugger quem transformou Tatum Canara numa espécie de lenda amazônica, com o livro que escreveu sobre ele e a misteriosa cidade perdida, batizada por Tatum Canara de Akakor. De acordo com a polícia alemã, Tatunca e o jornalista e escritor tiveram várias brigas por causa dos lucros com a venda do livro. O processo da morte de Karl Brugger foi arquivado no Fórum do Rio de Janeiro em maio deste ano. A promotora Rosa Maria Parisi recomendou o arquivamento, alegando que não havia mais esperança de se identificar o autor do crime. Na Califórnia, Estados Unidos, a mãe e a irmã de John Reed, entrevistadas pelo Fantástico, disseram que receberam 3 cartas dele. Na última, John dizia que no dia seguinte iria com Tatunca para o meio da selva, para encontrar a cidade perdida de Akakor. Depois disso, ninguém teve mais notícia dele. Sandy, a irmã do americano desaparecido, diz que chegou a vir ao Brasil tentar falar com Tatunca, mas não conseguiu. E acusa o agente consular dos Estados Unidos em Manaus, James Fish, de não ter colaborado e mais, de ter sonegado informações importantes sobre o desaparecimento. Esta semana, James Fish também não quis aparecer nem gravar entrevista. Sandy tem certeza de que Tatum Canara é o responsável pelo sumiço do irmão. A mãe de John Reed, Virginia, não gosta de falar do caso. Fica muito emocionada. Mas acaba dizendo que o filho era um idealista, que adorava a natureza e que foi envolvido por Tatum Canara e suas histórias mirabolantes sobre a cidade perdida na floresta amazônica. Ela quer que as autoridades americanas exijam da polícia brasileira uma investigação mais séria e completa do caso. Em Wiesbaden, na Alemanha, o repórter Pedro Bial entrevistou o delegado que investiga os possíveis crimes de Tatum Canara, ou o cidadão alemão Hans Richard Gunther Hauck. Para a polícia alemã, Tatum Canara não passa de um fora da lei fugido da justiça da Alemanha. Segundo os alemães, toda a história contada por Tatunca sobre a sua pretensa origem indígena é só fruto da imaginação criminosa e psicopata de Gunther Hauck. Nas pastas da Polícia Federal Alemã está reconstituída toda a trajetória de Gunther Hauck, ou Tatum Canara. Polícia da Alemanha procura Tatum Canara. Que tipo de evidência a polícia alemã tem contra Tatum Canara? Tatum Canara. O delegado Harter diz possuir provas suficientes para responsabilizar Tatum Canara pelo desaparecimento do suíço Herbert Wanner, do americano John Reed e da alemã naturalizada sueca Christine Reuser. Christine era uma professora de yoga na Suécia, interessada por assuntos esotéricos e fascinada pela cultura indígena. Em junho de 87, ela foi ao Brasil pela segunda vez, meio ano depois de ter conhecido Tatum Canara no Amazonas. Desde então, a mãe de Christine, Emma Prantzas, nunca mais viu a filha. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatum Canara. Ja, sie schwärmte für Tatum Canara. Dona Emma conta que Christine estava apaixonada por Tatunca e que ele havia prometido que ela poderia ver algo que ninguém nunca tinha visto, a cidade mágica de Akakor. A senhora naquele momento intuiu que a sua filha podia estar correndo algum perigo, se envolvendo com alguma coisa perigosa? Nein. Nein. E as únicas notícias que ela teve da filha vieram nesta carta escrita por Tatum Canara a uma amiga de Christine. Na carta, Tatunca conta que teve uma briga com Christine e que ela sumiu, pois era maluca e poderia estar numa tribo de índios qualquer da Amazônia por conta própria.
A mãe de Christine diz que um aventureiro alemão também a procurou depois de voltar de uma expedição à Amazônia, dizendo que Tatum Canara não é confiável e que ela perdesse as esperanças. E a senhora perdeu as esperanças? Zu 99%. 99%, ela responde. Há 3 anos, Dona Ema só ouve a voz da filha numa fita que ela gravou com poesias em várias línguas, inclusive espanhol. Damas, niños, venideros, mundo floreciente. O poema fala das forças mágicas da natureza que tanto atraíam Christine, uma curiosidade que provavelmente a levou à morte. Planeam sobre tu cabeça. E foi exatamente o espírito romântico, apaixonado e místico que trouxe pela segunda vez ao Brasil a sueca Christine Reuser. Ela veio para cá em junho de 87 para se encontrar de novo com Tatum Canara. Outra sueca contou para a polícia alemã que Christine saiu da Suécia com passagem de ida e volta e $2.000 na bolsa. A pesquisadora sueca Christine Reuser desapareceu em 1987. Tatum Canara afirma que estava com ela no barco, neste pequeno porto de Manaus, no bairro da Glória. Segundo ele, Christine insistia em dizer que tinha sido casada com ele numa outra encarnação e exigia ter um caso amoroso com ele. Tatum afirma que brigou com ela, expulsou Christine do barco e nunca mais se encontrou com ela. Foi aqui mesmo, no Porto da Glória, que eu fiquei sabendo que Tatum Canara tinha saído meia hora atrás com 2 turistas alemães. Eles estão subindo o Rio Negro para uma viagem de 15 dias no meio da floresta. E a única maneira de alcançar o barco de Tatum Canara, só mesmo com uma lancha mais rápida. Tatum já tinha sido avisado que a nossa equipe estava atrás dele e tentou fugir da gente de todas as maneiras. Só agora, mais de 2 horas subindo o Rio Negro, é que nós avistamos um barco que pode ser o de Tatum Canara. É aquele barco ali. Pela descrição que nos deram, pode ser o Anita 2, que é o barco dele. Um barco com mastro comprido, exatamente como aquele ali. Quando chegamos perto do barco Anita 2, Tatum viu que estava sendo filmado e reagiu com gentileza. Ajudou a amarrar a nossa lancha ao barco e nos convidou para conversar. Apresentou a sogra dele e os 2 turistas alemães. Tatum Canara resolveu se abrir sobre tudo que dizem dele. Uma decisão rara em sua vida. Você já matou alguém ou não? Esses que me acusando, não. E outros, Cristiano? Bom, antigamente eu era índio, eu nasci no mato, né? Ao último 20 anos eu não matou ninguém. Nos últimos 20 anos você não matou mais ninguém? Até hoje está casado com minha esposa, tudo bom. Mas antes dos 20 anos você já tinha matado quantos? Bom, não se fala deixa porque estava as terras, né, no mato. Eu nasci e me criou numa louca de índio. E nós sempre lutamos contra civilizado. Mas este lado de Peru. Entendeu? Mas até eu fui na civilização, me costumo como civilizado e parou de brigar, não. Agora, como você fala alemão se você nasceu índio? Minha mãe era uma freira descendente da alemã e meu pai era cacique de índio. Tatum, por que você acha que surgiram essas acusações de você ter desaparecido com as pessoas? Só foi prejudicado, não. É? Porque esses jornal escrevendo aqui em Manaus, escrevendo eu matava mulher e criança na Europa. E na Europa escrevendo eu matava missionário e não sei o que aquilo. Em todo canto está mentira e nem na promotoria sabe se falava da mesma causa que a polícia da Alemanha. E Karl Brugger foi matado um dia antes que ele foi viajando por Barcelos. E ele chegou aí com você em alguma expedição? Não. Nunca fez expedição com você? Esta expedição que ele escreveu no livro era mentira. Ele escutou as suas histórias e escreveu sobre a fita e inventou muito mais. Não chegou aí lá, então? Não chegou, nunca foi para lá. Outro mistério na vida de Tatum Canara é essa tatuagem, uma tartaruga que, segundo garante, é o símbolo do povo dele e que ninguém mais pode usar. Tatum diz que o jornalista alemão Karl Brugger, assassinado no Rio de Janeiro, fez uma igual e morreu com um tiro no peito, exatamente no lugar onde tinha a tatuagem. Tem um assunto que Tatum Canara, ou Gunther Hauck, não gosta de falar. É sobre a mulher, Christa Hauck, que ele abandonou com 3 filhos na Alemanha. Ano passado, a revista alemã Bund trouxe Christa ao Brasil e ela confirmou.
Tatum Canara não existe. Ele é Gunther Hauck. A revista diz que a mulher chorou quando Tatunca perguntou pelos filhos, admitindo o casamento e a família que tinha constituído na Alemanha, e falou friamente para Krista: eu te disse que o nosso casamento não era eterno. No Brasil, as investigações sobre os crimes de que Tatum Canara é acusado estão sendo feitas pelo promotor João Bosco Valente, da Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas, em Manaus. Ele já interrogou mais de 20 pessoas, inclusive Tatum Canara e a mulher brasileira dele, Anita. O promotor estranha que a Polícia Federal amazonense tenha tido pouco interesse no caso. A Polícia Federal entrou nesse caso bem antes do Ministério Público. Só que, estranhamente, não deu seguimento àquelas investigações como deveria ser de seu ofício. E paralisou por questões que nós desconhecemos, de modo que o Ministério Público, de iniciativa do Procurador-Geral, através de reportagens nos jornais locais, nos designou para que procedêssemos essas investigações, que em princípio seriam típicas da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, garante que o caso Tatum Canara não foi abandonado e que agora mesmo, nesta quarta-feira, ele vai estar em Manaus à espera do delegado Kurt Harter, responsável pelas investigações dos crimes atribuídos a Tatum Canara no Brasil e na Alemanha. O delegado Harter vem como convidado para participar do interrogatório das pessoas que conheceram os estrangeiros desaparecidos na Amazônia. Se realmente ele for homicida, ele será julgado pelo Código Penal brasileiro em razão de ter praticado delito em nosso território. Se realmente não ficar comprovado que ele é um homicida, mas que ele é alemão e não nacional, ele será processado pela falsidade ideológica, podendo, inclusive, cumprir a pena e, posteriormente, ser deportado. Mas a grande esperança das investigações do caso Tatum Canara está numa proposta que o governo americano fez ao promotor João Bosco Valente: uma expedição aos locais onde teriam desaparecido os turistas estrangeiros e tentar encontrar uma resposta definitiva para um caso tão misterioso que vem desafiando a polícia e a justiça há mais de 10 anos. Ao último 20 anos não matou ninguém. Minas está